uma pessoa com a vida recheada de lendas. Santo para uns, demônio para outros. Naturalmente, várias pessoas que se dedicaram ao ocultismo se encaixam até nessa descrição. Podemos falar de Crowley, podemos falar de LaVey, ou até mesmo você que me assiste, ou eu. Todos nós, de alguma forma, somos taxados de doido varrido. Olá pessoal, aqui quem fala é Ailton do Amaral, com mais um vídeo para você. Dessa vez eu vou falar de Franz Bardon, também conhecido como Frabato, Mestre Arion e outros apelidos. Seu nome de batismo era František Bardon, nascido em 1º de dezembro de 1909, numa localidade chamada Brno. É um nome difícil de pronunciar. Está aqui, Brno, na Tchecoslováquia, hoje, claro, região da República Tcheca. Tendo feito a sua transição em 10 de julho de 1958. Alguns biógrafos dizem que ele foi um mago de palco. Foi naturopata, foi grafólogo, foi professor, foi estudante de magia, mas ele é mais conhecido atualmente por ter escrito 3 volumes científicos ou pseudocientíficos sobre o hermetismo prático, gente. São eles: O Caminho do Verdadeiro Adepto, Prática de Evocação Mágica e A Chave para a Verdadeira Cabalá. Livros, inclusive, que eu recomendo a leitura para quem é iniciante. Seus seguidores dizem que também foi membro da Grande Fraternidade Branca, mas isso aí eu já acho um pouco de decolagem, mas tudo bem, cada um aí tem a sua opinião. Ele mesmo dizia que a inteligência que habitou aí seu corpo habitou diversos grandes nomes da civilização ou do ocultismo, como Hermes Trismegisto, como Lao Tse, Michel de Nostradamus, Robert Flood, Mahon Tata e até mesmo Apolônio de Tiana. Deixo aí essa conclusão com vocês. Bardon foi perseguido politicamente, primeiramente lá na Alemanha nazista e depois na sua terra natal, que transformou-se em um estado comunista depois da guerra. Gente, as referências sobre sua infância são muito confusas. Elas carecem de substância. Existem apenas relatos, mas publicados por ele mesmo. Então, é outra conclusão que a gente tem que pensar direitinho. Os seus biógrafos o relatam como uma pessoa muito fechada que não gostava de publicidade. No entanto, levando em consideração a sua fama, esse desejo, se é que ele foi verdadeiro, ele não foi realizado. Bardon viveu numa época muito conturbada, numa época muito difícil. Ele foi aí o primeiro de 13 filhos. E desses 13 filhos, só sobreviveram 4. Então era uma época de muito sacrifício, uma época de muita luta, dos pais dele. O próprio pai de Franz chamava-se Victor. Ele era operário de fábrica. Mas Victor também se dedicava ao estudo do hermetismo. Então, muitas coisas de Franz Bardon, a gente vai ver que tem muita coisa também que veio de família. Eu disse na live passada que a influência da família ela é muito importante no estudo, na tendência de vida da pessoa. A mãe dele, como todo tcheco, tinha um nome meio complicado. Chamava-se Hedrotkova. E tem muito pouca referência sobre ela, pelo menos eu não encontrei muita coisa em livros, ou até mesmo na internet.
não achei muita coisa sobre sua mãe. Sabe-se que Bardon estudou em uma escola primária e ele estagiou profissionalmente aí em uma fábrica como serralheiro, como reparador de máquinas, é o que se sabe. Segundo biógrafos que eu pesquisei, alguns membros de sua família relatam que ele, a partir dos 15 anos de idade, ele passou a mudar como pessoa, mudar no trato das pessoas, mudar aí o seu jeito. E, segundo ele, esse tal espírito avançado passou a habitá-lo por essa época. Engraçado que a gente vê a história de muitos avatares, tipo Jesus Cristo, que despertou para a sua missão na adolescência, né? Existem histórias aí de vários grandes seres que tiveram essa mesma história, ou seja, começaram a despertar esse caminho, né? essa missão na adolescência. Bardon não foi diferente. Ou talvez por ter realmente acontecido isso, ou talvez, gente, por ele ter imitado a vida desses avatares famosos. Acontece algumas vezes que pessoas que já alcançaram um alto nível de perfeição na Terra são capazes de continuar seu desenvolvimento espiritual no mundo astral até a perfeição. Mas essas pessoas são selecionadas pela providência divina a cumprir uma ou mais missões na Terra. Tais líderes espirituais são, portanto, magos ou iniciados de nascença que, em certa parte do desenvolvimento de seus corpos físicos, geralmente pouco depois da puberdade, tornam-se de repente conscientes de seu estado, de seu grau de desenvolvimento espiritual e só precisam de pouco mais de experiência para se tornarem maduros o suficiente para a sua missão divina. Então a gente vê que o próprio Bardon afirma isso, né? Essa semelhança com esses grandes avatares, Jesus Cristo, Gautama e diversos outros que também tomaram conhecimento de sua missão na época da puberdade, uma época geralmente muito difícil para nós mortais. Aos 21 anos, Franz casou-se com a Marie e tiveram um filho chamado Lumir, isso em 1937. Dizem que nessa época Bardon foi internado em diversos campos de concentração nazistas, né? Uns dizem que ele voltou desses campos de concentração. Isso é uma coisa também historicamente meio complicada, porque os campos de concentração nazistas ninguém voltava. Pouquíssimos relatos de fuga bem-sucedida desses campos de concentração. Muito pouco relato há. Então, talvez Bardon não tenha sido internado em campo de concentração, mas sim preso como criminoso comum, provavelmente, mas não exatamente dentro de campo de concentração. Isso é uma incoerência histórica que a gente tem que dar uma olhada. Por que ele foi preso? Por causa das suas práticas místicas. Ele foi mágico de palco, tinha seguidores, tinha ideias próprias, e numa época de nazismo, comunismo, etc., isso não era bem visto, né, pelos grupos que estavam no poder. Um outro ponto interessante, gente, é que Bardon, depois da guerra, passou a ser diretor de hospital em uma localidade longe de sua residência. Sua esposa não quis acompanhá-lo, porque ela tinha a mãe que era sozinha, e ela resolveu então não acompanhá-lo. Bardon passou então a morar nessa casa sozinha e contratou uma empregada. Bardon, gente, fazia demonstrações públicas de magia e de princípios herméticos. E ele fazia isso em vários pontos do país, né? Criou aí um discipulado, criou uma escola de discípulos. Suas iniciações, o interessante disso, né, é que suas iniciações eram criadas com base nas cartas do tarô. As cartas do tarô sempre tiveram muita influência em Bardon.
Um caso interessante, né? Ou seja, ele considerava os arcanos do tarô como se fossem graus. Então, quem pulava de grau subia para o arcano seguinte. Interessante isso. Bardon também fazia estudos de hipnose. Ele lia cartas dentro de envelopes lacrados, localizava objetos escondidos e outros truques. Okay? Dizem alguns que ele adquiriu muitos bens e ficou com boa situação financeira. Outros dizem que Bardon ajudou muitas pessoas, incluindo doação de seus próprios bens. Como todo mago, Bardon também teve suas polêmicas. Dizem também os outros biógrafos, ele formou-se como naturopata e daí vem sua grande influência em condensadores fluídicos, ervas e medicamentos naturais. Bardon postulava um modelo de universo obtido através da sua interpretação das teorias orientais, tais como o hinduísmo, o taoísmo, seus fluidos magnéticos e elétricos, atuando complementarmente, a gente pode entender que remetiam aí ao yin e o yang. E mesmo possuindo aí conceitos diferentes das forças físicas do mesmo nome, guardam ainda uma certa proximidade, né, dessas forças. Na visão de Bardon, o mundo era composto de 4 elementos clássicos: fogo, ar, terra e água. Unidos à quinta essência, chamada de Akasha, mantinha relativamente as mesmas atribuições para cada um desses elementos que as utilizadas por outros sistemas. Considerava que um mago deveria tornar-se um mestre na manipulação desses 4 elementos. Olha que interessante. E só assim ele deveria alcançar os resultados mágicos desejados através do que ele chama de harmonização e controle desses mesmos elementos, principalmente, gente, dentro de si próprio, que a gente fala sempre que é o conhece-te a ti mesmo. Essa manipulação dos elementos em si próprio, com certeza, é o conhece-te a ti mesmo. Bardon alegava a superioridade do homem sobre todos os espíritos, demônios e anjos, pois apenas o ser humano ele era composto em sua plenitude desses 4 elementos. Todos os seres espirituais, anjos, né, demônios, eles eram formados de alguns desses 4 elementos, mas não todos eles. Quer dizer, só o ser humano era formado por esses 4 elementos em sua totalidade. E ele chegava a cautelar, a dizer para os seus discípulos para tomarem cuidado no trato com essas outras criaturas. Porque, segundo Bardon, essas criaturas elas tinham o objetivo de capturar parte da alma humana, essa parte que lhes faltava, essa parte elemental que lhes faltava. Aí eu acredito, gente, aí já vem a minha opinião pessoal, que há uma influência religiosa nisso aí. Há uma influência da vida religiosa nisso aí de Bardon, porque você mora num estado católico, você provavelmente você vai ter a influência disso, não vai ter jeito. Bardon também dizia que tudo podia ser alcançado através de um cuidadoso trabalho com esses elementos, né? E que esse Akasha, né, não deveria ser acumulado no que eles chamam de molduras mentais, né? E sim devolvido sempre ao universo, pois a própria mente ela é uma forma desse princípio de quintessência, tá? E ela não deveria moldar a padrões rígidos. Gente, esse princípio é um princípio cabalístico, né? É o princípio do compartilhamento, receba e dê, receba e dê. E Bardon, é claro, publicou até livros sobre Cabala, então provavelmente ele retirou esse princípio da Cabala. Ele diz o seguinte, que o equilíbrio entre esses princípios elementais, água, terra, fogo e ar, dentro do próprio estudante, para ele era a base do trabalho mágico. Ou seja, você tendo esses 4 elementos em harmonia, você conseguiria sucesso significativo nos experimentos mágicos que você vai ter. Uma outra coisa muito interessante que ele falava era o seguinte:
Uma vez iniciado esse processo de magia, esse processo de entrosamento na magia, esse processo de experimento, o estudante deveria segui-lo passo a passo. Ele não poderia pular nenhuma sessão de treinamento. Eu sempre falo para vocês, até nos rituais, né? Tem que ser seguido passo a passo, não pode se pular nada. Aquilo foi desenhado para aquilo, você tem que seguir, não pode tirar, não pode deixar de manter. Então, apenas através dessa metodologia rígida, o estudante poderia realmente atingir a sua plenitude como mago. Bacana, né? Bom, gente, é isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, gente, não esqueçam aí de dar o joinha, né? Essa foi aí uma pesquisa rápida, né, que eu fiz sobre a vida desse interessante ser que atuou e influenciou diversas pessoas. Um grande abraço para vocês. Vida longa e próspera. Ailton Alt.